Voltei, gente, aqui com mais um vídeo com a participação da Cadência. Oi, galera. Então, hoje eu vim tratar de um assunto super polêmico que nós precisamos tirar as dúvidas e saber direitinho da história. Como nós podemos ver aqui, é o Aqui Rap, Destelo e o I'm Lost Forever, né? E por que existe o I'm Lost Forever? E por que existe o Aqui Rap? O Aqui Rap era o primeiro de todos. Ele, como posso dizer, ele era um lobo normal, como todo mundo sabe, né? Que do nada virou malvadão. Acho que o Animal Jam baniu ele, ninguém sabe porquê, e ele hackeou o sistema do Animal Jam e voltou o jogo. Que nem todo mundo diz que é essa história dos outros. Mas, por que existiu o Jam perdido? Ele não tem nenhuma história. Gente, alguns dizem que só o Destelo é verdadeiro e que os outros só fazem isso pra dar medo, mas será que é isso? Eu não sei. Iremos ver aqui. Gente, o Jam perdido, ninguém sabe se é verdadeiro ou não. Todo mundo fala, o Jam perdido, o Jam perdido, o Jam perdido. Não é Jam perdido nenhum. Fala isso, Alex. Gente, o Jammer Perdido tem os lobos são a parte de atrair as pessoas para toca e talvez o Jammer Perdido verdadeiro mesmo, que talvez seja um tigre ou um lobo, não sei, ele vai lá e hackeia. Não sei por que ele hackeia. Será que ele tem raiva de alguém? Um dia desses eu tava vendo e muitos Jammers quando eu fui entrar no jogo, era o início do jogo. E depois de alguns dias lançou o tal do Jam perdido. E eu comecei a pensar, o que é isso? Eu não tô entendendo nada. Aí quando eu fui ver, os Jammers, desculpe, eles ficaram com um jeito diferente, mas de medo. E agora que eu percebi, os membros magoaram o Destelo, ou o Jam perdido. Magoaram tanto que ele ficou com raiva. E ele começou a ser bloqueado, essas coisas. E o Animal Jam baniu ele, sem informações. Mas nós temos que falar uma coisa. Uma coisa que é muito, muito estranha. É o Jam perdido. O Jam perdido, ele sofreu muito bullying no Animal Jam. Como nós podemos ver, 2 lobos do Ártico e uma coelhinha. Por isso todo mundo fala, tipo, que o lobo do Ártico é metido e o coelho são chatos algumas vezes. E nós podemos ver uma coisa que é bem estranha. Um coelho não membro e 2 lobos do Árticos, na verdade um lobo do Ártico e um lobo normal, fizeram bullying com ele. E essa imagem aí já mostra o que aconteceu. E o Jam Perdido, ele apenas queria ser amigo. Na verdade, era o Destelo. Apenas queria ser amigo do Jam Perdido. Não, dos Jammers normais, que eram esses. Mas aí eles fizeram bullying e tudo aqui. Aconteceu isso. O Animal Jam, ele dá pra gente uma conta segura. E fala pra gente nunca mostrar nossas senhas. E por que será que eles têm tanto medo? Não mostre sua senha para ninguém. Nunca faça troca sem ser por o sistema de trocas, tenha cuidado, essas coisas. Por que será que eles têm tanto medo? Os fantasmas, eles não dão medo tanto assim, e é fácil de derrotá-los. Mas parece que o Animal Jam está escondendo alguma coisa de nós. Pessoal, nessa imagem vocês podem ver assim claramente que os alfas parecem valentes e não têm medo de nada. Mas será que eles não têm medo do Jammer perdido? Será que eles pedem essa segurança para o Jammer perdido não atacar mais uma vez? Nós podemos ver em alguns lugares o código-fonte. O código-fonte é o lugar onde os hackers normalmente trabalham. Mas tem nada a ver. Mas por que o Animal Jam ele tem tanto medo assim? E fica falando que os fantasmas. Pra mim não tem fantasma nenhum nessa história. Eles estão tentando inventar alguma coisa. E já perceberam por que o Sir Gilbert e o Greeley, eles ficam tipo tão com cara fechada, meio tristes? Gente, vocês sabem que a maioria dos Jammers perdidos
Eles são lobos. E o Greeley é o quê? É um lobo. E parece que ele anda meio de cara fechada pra tudo. Por quê? Será que ele tem alguma coisa a ver com essa história? Será que ele foi o culpado? Ninguém sabe. E vejamos. E o Sir Gilbert? Por que ele tenta melhorar o poder o tempo todo? E por que ele fica falando de proteção e proteção, proteção? E por que quando a gente é quase hackeado, ele aparece na tela? E, gente, lembrem-se que o Destelo é um tigre. E o John Perdido é um lobo. E o Sir Gilbert e o Greeley não se dão bem. Nem o John Perdido com o Destelo. Porque o John Perdido, ele atrai. E o Destelo rouba a conta dos outros. E o John Perdido é pra usar. Mas isso não tem a ver com ele, com isso. Mas o Destelo não gosta do John Perdido. Por quê? Por causa que ele usa ele. Ele só gosta de usar ele. Não gosta dele. Nem o John Perdido dele, porque sabe que tá sendo usado. E, gente, a gente não sabe se tudo isso é verdade. É só uma teoria, tá bom? Então, a gente tá falando o que a gente acha, o que a gente sabe. Porque se for tudo uma farsa, não vai ser culpa nossa, porque é uma teoria. Exatamente. Mas, gente, isso é uma coisa muito, muito, muito séria. Mas, voltando pro Alphas, eles sempre querem a nossa proteção. Mas por que tanto? Os fantasmas, eles nem fazem nada com a gente. Eu acho, sinceramente, que ele tem a ver com o Diamante Perdido. E você, Celeste? Tenho minhas dúvidas que eles são bonzinhos mesmo, que eles são os mocinhos da história. E eu não tenho certeza que eles não têm a ver com nada, não. Por que será os fantasmas? Por que tem fantasma, sendo que a gente pode matar ele fácil? E aparece do nada o Diamante Perdido lá, né? Essa é uma dúvida. Será que o Greeley e o Sir Gilbert fizeram alguma coisa com o Diamante Perdido? Será que eles que foi que baniram? E será que eles tinham alguma coisa a ver com ele? Porque nós podemos ver o I'm Lost Forever, Diamante Perdido, é um lobo. Greeley é um lobo. O Sir Gilbert é um tigre. E o Destelo é um tigre. Os dois não se dão bem. O João Perdido não se dá bem. Então, gente, essa é a teoria. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Inscrevam-se e deixem suas dúvidas. Última coisa que eu quero falar muito a vocês é que eu acho que o Destelo é o medo do Sir Gilbert e o Greeley é o medo e o Diamante Perdido é o medo do Greeley. Será que é isso? Por que eles se parecem tanto na forma? Será que é o medo das sombras dele, dos fantasmas que se transformaram em animais que atormentam os outros? Acho que sim. Então tá, gente. Tchau.